Primeiramente, bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui começar a nossa aula 22. Nessa aula 22, vamos dar continuidade à nossa radiciação. Tranquilo? Vamos ver aqui as propriedades. Belezinha, belezinha, belezinha? Vamos começar aqui com a propriedade número 2, que na aula passada vimos só a 1, né? A propriedade 2 diz o seguinte: eu tenho aqui o meu radical, beleza? Com índice n, o enésimo índice, né? E eu tenho aqui embaixo uma fração, a sobre b. Então, vamos lá. Eu tenho aqui esse radical com a fração embaixo e índice n, que eu não sei qual é. Gente, eu posso decompor essa fração da seguinte forma. Eu posso colocar aqui um tracinho no meio e tirar a minha raiz enésima de A e dividir pela minha raiz enésima de B. E o contrário também é verdade. Se eu tenho uma fração onde o meu radical apresenta o mesmo índice, eu posso colocar todo mundo debaixo do mesmo radical, tá certo? Esse nzinho aqui quer dizer que é o mesmo desse, embora o radicando seja diferente. Como assim, professor? Vou dar aqui alguns exemplos. Ó. Exemplo 1. Vou pegar aqui uma raiz bem grande. Ó. Tchuque. Raiz quadrada de 18. E aqui embaixo um 2, tá? No exemplo 2, eu vou colocar assim. Ó. Tchuque. 81 dividido, vou botar aqui embaixo 36, tranquilo? Bem aqui na frente eu vou colocar exemplo 3. No exemplo 3 vou colocar assim, ó, um tracinho, aqui eu vou colocar raiz de, deixa eu pensar, 72, e aqui eu vou botar raiz de 2. E no exemplo 4, eu vou colocar assim, raiz de 100, e aqui eu vou colocar raiz de 10. Não, eu vou botar 1000 aqui, né? Pronto, 1000, raiz de 1000 e raiz de 10. Gente, usando essa segunda propriedade, eu posso correr para o abraço e fazer assim. Aqui, gente, não aparece nada, mas eu sei que é um 2. Ou seja, eu poderia dividir em duas raízes. Coloco aqui raiz de 18 e aqui embaixo raiz de 2. Porém, raiz de 18 não é um número exato. E raiz de 2 também não. Eu posso fazer isso aqui, gente. Posso dividir aqui no meio, ó. Raiz quadrada, 18 dividido por 2 é 9. E raiz de 9 é exata, é 3. Porque 3 ao quadrado é 9. Belezinha? Posso resolver o que está debaixo do radical. Tranquilo. E também posso resolver ó, debaixo do radical, mas também posso dividir. Nesse caso, 81 dividido 36 vai dar um número exato? Vou fazer aqui o teste. Ó. 81 dividido por 36. Poderia dividir direto, poderia, mas vamos ver se dá certo. 81 dividido por 3, se eu testar aqui um 2. 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Ó, aqui vai sobrar um valorzinho, né? Sobra quanto aqui, gente? 9, né? Ou seja, essa divisão não vai dar exata, vai dar 2, alguma coisa. E se eu tirar uma raiz quadrada de um número decimal, vai dar trabalho, né? Isso daqui não vai ficar lindo. Então, gente, eu posso dividir em duas partes o radicando. Posso fazer assim. A propriedade me permite isso, tirar a raiz de 81 e depois tirar a raiz do 36. Posso fazer isso. Quanto é a raiz quadrada de 81? 9. Quanto é a raiz quadrada de 36? 6. Virou 9 sextos. Professor, simplifica por 3. Bora arrochar. Ó. 9 dividido por 3 dá 3. E 6 por 3 dá 2. Olha aí, gente. Consegui reduzir esse radical para essa fração, usando a propriedade.
O mesmo acontece aqui, gente. Raiz quadrada de 72. Veja o exemplo 3. Raiz de 72 não é exata. Não é não. E raiz de 2 é um número irracional. Como é que eu faço? Corro para o abraço e coloco todo mundo debaixo do mesmo radical. 72 dividido por 2. Isso só é possível se o índice for igual, viu, gente? Não esquece que quando não aparece, aqui em cima é 2, ó. 2, 2, 2. É raiz quadrada, beleza? Então, agora eu tenho aqui o radical e 72 dividido por 2 dentro do radical, como radicando. Então, fica como? Quanto é 72 dividido por 2? Acertou quem pensou no 36. Raiz de 36, corre para o abraço, mata no peito e você descobre que é 6. Vamos aqui para o exemplo 4. Mesma coisa, ó. Raiz de 1000, gente, é quanto? Não dá para tirar uma raiz exata de 1000. Porque quando é base decimal, gente, tem que ser par, ó. Por exemplo, raiz de 100 é 10. Raiz de 1000 não é 100. Agora, raiz de 10.000 é 100. Então, aqui eu tenho 3 zeros. Então, não dá para tirar uma raiz exata de 1000. E nem de 10. Não dá para tirar. O que é que eu vou fazer? Colocar todo mundo debaixo do mesmo radical. 1000 dividido por 10. Aí você lembra da aula de simplificação e você pode cortar esse zero com esse. Ficou 100 sobre 1, que é o próprio 100. Aí, na verdade, eu quero tirar a raiz quadrada de 100. Você corre para o abraço e descobre que é 10. Belezinha, gente? Essa é a propriedade 2 de radiciação. Para finalizar, eu vou colocar um exemplo mais complicadinho, uma coisinha. Exemplo 5. Que diz o seguinte: calcule o valor da expressão abaixo. Pronto, vamos continuar. A expressão é a seguinte. Vou passar aqui um tracinho. Vou colocar aqui um mais e vou passar um tracinho. Aqui em cima eu vou colocar raiz quarta de 32. E aqui embaixo eu vou colocar raiz quarta de 2. E desse lado eu vou colocar raiz cúbica de 192. E aqui embaixo eu vou colocar raiz cúbica de 3. Vamos desenrolar essa expressão, gente? Usando a propriedade, você percebeu, aluno atento, que o índice é igual ao índice tanto no numerador como no denominador. Então, posso fazer aquele esquema de colocar todo mundo debaixo do radical, né? E nesse outro termo, também tenho aqui duas raízes cúbicas para colocar debaixo do mesmo radical. Então, vamos correr para o abraço, gente. Vamos correr para o abraço, matar no peito e fazer o seguinte. Essa fraçãozinha aqui, eu vou fazer ela bem grandona, agora com 32 sobre 2, debaixo do mesmo radical, que o índice é 4, não é verdade? E essa outra aqui, vou colocar bem aqui, ó, também com o índice 3, né, ó, 3 e 3. E vou colocar 192 dividido por 3. Agora sim, e não esquece do sinal de mais, dividindo os dois termos. Gente, quanto é 32 dividido por 2? Acertou o aluno atento que disse 16. E não esquece que o índice é 4. Mais, vou também colocar o outro radical com índice 3 e fazer essa conta. 192 dividido por 3. Tá quanto, gente? Vou fazer aqui nesse cantinho, ó. 192 dividido por 3. 19 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Para 19 resta 1. Baixa o 2. 2 dividido por 3, 4. 4 vezes 3, 12. Resta nada. Então, deu 64. Mata no peito e bota 64, né? Agora eu vou ter que extrair a raiz quarta de 16 e a raiz cúbica de 64. Gente, a raiz quarta de 16 é quanto? Eu tô achando que é 2, né? 2.
Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16, né? Então, a raiz quarta de 16 é 2. Bota lá. Mais. E a raiz cúbica de 64, gente, é 4. Porque 4 vezes 4 vezes 4... 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, ó, 64. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. Opa, botei fome 3. É 4. Então, opa, azul. E vou somar 2 mais 4. Que 2 mais 4 é quanto? 6. Então, toda essa expressãozinha aqui, embaralhada, resultou em 6. Coisa linda, né, gente? Como é legal a matemática. Professor, vai cair na prova? Vai cair na prova. Se prepara que vai cair na prova, viu? Vamos aqui para a terceira propriedade que diz o seguinte. Terceira propriedade. Um 3 bem aqui e um pontinho. Olha só, quando eu tenho um parêntese e eu tenho aqui o meu radical. Tchuki. Aqui eu tenho um N, que é meu índice enésimo, né? Tenho o meu radicando e lá fora do parêntese, gente, eu tenho um expoente, que eu estou chamando aqui de M. Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse M e descer para cá. Como assim, professor? Pessoal, quando você tem aqui uma base ou um radicando, né, que não tem nada aqui em cima, isso quer dizer que aqui tem 1, ó. Então, qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. Por exemplo, m vezes 1 é o próprio m. 5 vezes 1 é 5. Então, ó, vai ser sempre o número que está multiplicando. Então, você pode muito bem pegar o m e descer. Mas se tiver um número diferente de 1 aqui dentro, você multiplica. Vou já mostrar. Então, quando tem esse caso, você pode fazer simplesmente isso aqui, gente. Você pode pegar aqui o M e descer, ó, descer para dentro. Pronto, você faz isso, desce para dentro. Porque você multiplicou o expoente de fora por um que estava na base de dentro, fica o próprio M. Vou dar alguns exemplos. Exemplo 1. Tenho aqui o parêntese, raiz quadrada de 2, a terceira. Exemplo 2. Aqui eu tenho raiz quadrada de 3 e lá fora eu tenho um 4. Exemplo 3. Tenho aqui raiz cúbica de 5 ao quadrado lá fora. E a outra, exemplo 4, eu tenho raiz quarta de 16 e lá fora eu tenho um quadrado. Vamos resolver uma a uma. Primeiro essa, gente. Ó, aqui esse 2, esse radicando, aqui tem um escondido, ó. Então, 3 vezes 1, 3. Como é que ficaria? Ficaria assim. Raiz quadrada de 2. Ó, o 3 é lá para dentro. Ele vai para debaixo do telhadinho. Pronto, só isso. Mesma coisa aqui. Aqui tem um 1 escondido. 4 vezes 1, 4. Então, o 4 vai para dentro do telhadinho. Fica como? Fica assim. Raiz quadrada de 3. A quarta potência. No exemplo 3, fica como? Fica assim, gente. Meu telhadinho, raiz cúbica de 5. Olha só, tem um quadrado em si dentro do telhadinho e tem um 2 fora, outro quadrado. Multiplica 2 vezes 2, que é 4. Tranquilo? 2 vezes 2, 4. E aqui é a mesma coisa, mesmíssima coisa. Olha só. Fica como? Lá de fora um 4, o 16 e o 2 que está lá fora vem para o telhadinho. Pronto. Ao quadrado, beleza? Professor, posso resolver isso daqui? Posso diminuir? Pode, você pode diminuir. Só adiantando a próxima propriedade, gente. Quando eu tenho aqui um radicando e um expoente debaixo do telhadinho e eu consigo simplificar o índice pelo expoente, você pode correr para o abraço, não tem problema. Quanto é 16 ao quadrado, gente? 16 ao quadrado é quanto? É 16 vezes 16, né? 16 vezes 16 dá quanto? Vamos fazer aqui essa conta. 6 vezes 6, 36. Aqui dá 6 mais 3, 9.
e aqui dá 16. Então, aqui dá 256, não é assim? Então, na verdade, ele aqui é a raiz quarta de 256, não é isso? Então, se eu quisesse extrair, dava quanto? Dava 4, né? Porque 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 dá 256. Você pode diminuir, não tem problema. Você pode correr pro abraço e fazer isso, sem medo de ser feliz, tá bom? Agora vamos aqui para a próxima propriedade. Ó. Olha para esse exemplo 4, que eu vou usar o mesmo exemplo 4 na terceira propriedade. Não, na quarta propriedade, desculpa. Quarta propriedade. Que diz o seguinte, imagina que eu tenho o meu radical e eu tenho aqui um índice n com base A e dentro eu tenho um expoente m. Pessoal, eu posso simplificar o expoente pelo índice e também posso aumentar. Por exemplo, posso pegar o n e multiplicar por x, contanto que o meu m, que é o expoente, eu também multiplico por x. Isso também vale na divisão. Eu posso pegar aqui o meu n e dividir, sei lá, por m, contanto que daqui dentro eu pegue o meu expoente m e também divida por m, entendeu? E o número que eu estou simplificando tem que ser igual, ó. Você lembra lá da simplificação? Vamos relembrar. Eu tenho aqui 50 e aqui eu tenho 25. Quando eu vou simplificar, eu tenho que usar o mesmo número para simplificar. Ó. Perceba que se eu usar um 5 aqui no numerador, eu tenho que usar também um 5 no denominador. Isso daqui é uma simplificação. O mesmo acontece aqui no radical. Eu posso usar a simplificação, contanto que seja o mesmo. Tranquilo? Professor, não ficou claro. Bora daqui alguns exemplos. Que o negócio é exemplo. De matemática é fazer na conta. Preste atenção, menino. Chegou, menino. Tá de parabéns. Vamos lá, ó. Vou botar aqui o número. Ó, raiz décima de 5 a oitava. Olha, meu pai do céu. Que coisa é essa? Exemplo 2. Aqui eu vou colocar raiz sexta de 25 a terceira. Olha aí, meu Deus do céu. Aqui na frente, exemplo 3, vou colocar raiz oitava de 64 ao quadrado. Exemplo 4, vou colocar raiz quinta de 36 à quinta. Não, vou botar aqui um 10, né? Vou variar aqui um pouco, um 10. Vou botar aqui um 10. Colocar o expoente maior que o índice no exemplo, né? Aí, gente, como é que eu resolvo isso daqui? Olha só, eu tenho aqui o índice 10 e tenho o expoente 8. Posso simplificar? Posso simplificar, gente. A rocha simplifica, não tenha vergonha. Se eu dividir o 10 por 2, vai dar 5. E se eu dividir o 8 por 2, vai dar 4. Agora eu tenho 5 e 4. Percebeu o que foi que eu fiz? Eu peguei o 10 e dividi por 2, deu 5. E aqui é a mesma coisa, eu peguei o 8 e dividi por 2 e deu 4. Você percebeu que eu usei o mesmo número para simplificar? Ó, 2 e 2. Então, eu poderia reescrever dessa forma. Raiz de índice n, 5, e aqui o expoente 4. Pronto, posso fazer assim, posso simplificar. Tranquilo. Aqui também, olha só, aqui eu tenho um 6 e aqui eu tenho um 3. Posso simplificar os dois por 3. 6 dividido por 2 dá 3. Não, gente, é por 3, né? Deixa eu apagar aqui. É por 3. Então, ó, 6 dividido por 3 dá 2. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, ó, eu vou ter uma raiz quadrada, não preciso colocar, né? De 25 com expoente 1, que também não preciso colocar. Isso daqui vai dar 5. Beleza?
O exemplo 3, eu tenho um 8 e tenho um 2. Posso simplificar por 2, né? Então, 8 dividido por 2 é 4 e 2 por 2 dá 1. Não dá 1? Então, fica como? Fica raiz quarta de 64. Não é assim? Que é 2, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aqui dá 4, aqui dá 8, aqui 16. Não, não dá exato não, então deixa assim. Belezinha, belezinha? Outro exemplo. Aqui, gente. Aqui o expoente é maior que o índice. Posso simplificar do mesmo jeito? Pode, não tem problema. Não tem problema. Só que aqui tem um paragolézinho que você tem que se ligar. Aqui o radical, gente, ele não pode ser 1. Se por acaso for 1, ele some. Exatamente, ele some. Então, se eu por acaso dividir esse 5 por 5, dividir por 5, o resultado deu 1. Peguei aqui o 10, obrigatoriamente tenho que dividir por 5. Então, aqui deu 2. Quando o índice é 1, gente, o radical some. Não esqueça. Deixa eu botar aqui na frente de vermelho, ó. Aqui o índice foi 1. E aqui o 36 repete, né? E o expoente foi 2. Esse radical com índice 1, ele some, viu? Ele não existe. Então, na verdade, fica só assim, gente. 36 ao quadrado. Beleza? O 1 aqui de índice, ele some, ele apaga tudo isso aqui, ó. Ele some total. Porque quando não tem nada, que foi esse exemplo, ó, exemplo 2, aí você pode colocar o telhadinho do radical. Tranquilo? Vamos aqui matar no peito esse outro exemplo. Exemplo 5. Quem não estiver entendendo ou quiser mais alguma explicação, gente, liga o áudio e me pergunta. Que agora eu vou escrever aqui um exemplo. Coloque os seguintes números em ordem crescente. Em ordem crescente. Beleza? Quais são os números? É esse númerozinho aqui, ó, que é o... Oi! Posso? Posso sim. Vocês querem que eu repita alguma coisa? 6, aqui um 7. Vamos lá, com mais calma agora, né? Que eu tô muito afobado, né, gente? Ai, meu pai do céu. Gente, tá aqui, ó. Coloco os seguintes números em ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior, né? Então a seta, gente, ela tá, ó, subindo, né? Em ordem crescente. Então eu vou colocar o menor, depois o do meio e lá na frente eu coloco o maior. Mas só que eu tenho aqui, pessoal, vários números com o índice diferente. Olha só. E o radicando também são diferentes. Como é que eu vou julgar, pessoal, quem é maior e quem é menor nesses casos? Uma dica: você tem que igualar os índices. Vou até escrever isso aqui, viu? Observação. Temos que igualar os índices. Como é que eu vou fazer isso? Acertou o aluno atento que pensou no MMC. Isso, MMC. Vamos tirar o MMC de 3, 4 e 6. Bora arrochar, 3, 4 e 6. Olha só o algoritmo do MMC, né? É desse jeitinho. Primeiro eu vou colocar o 2. 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. E o 3, como não dá, vou repetir. Por 2 de novo. O 3 não dá, repito.
2 dividido por 2, 1. 3 por 2 não dá, repito. Agora só dá por 3. 3 por 3, 1. E 3 por 3, 1. Está aqui a minha decomposição. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser o produto, né? Vocês lembram, não lembram? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. Pronto. Gente, encontrei o índice em comum, que foi o 12. Ou seja, esse númerozinho aqui, o índice dele vai passar. Olha aí, ó. Eu vou desenhar o telhadinho. E agora o meu índice vai ser 12, gente. Vai ser 12. O 3 eu vou repetir, o 5 também e o 7 também. Agora entenda o que eu estou fazendo. O índice novo é 12, ou seja, o 3 virou 12. Se o 3 virou 12, eu multipliquei por que número? Muito bem, aluno atento. Multipliquei por 4. Então, 3 vezes 4 deu 12. Obrigatoriamente, o 1 que eu tenho aqui também, eu vou ter que multiplicar por 4, obrigatoriamente, e eu vou colocar o resultado aqui embaixo. Tranquilo? 1 vezes 4, 4. Então, você percebeu que esse primeiro número que eu multipliquei virou o expoente. Bora testar. Ó. O 4 virou 12. Então, eu multipliquei por quanto? Por 3. Então, esse 3 virou o meu expoente do 5, beleza? Mesma coisa com esse 6. O 6 virou 12. Multipliquei por quanto? Por 2. Isso quer dizer que esse 2 virou o meu expoente do 7. Percebeu que aqui tudinho é 1, né? Ó, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Belezinha? Agora eu tenho ó, o mesmíssimo número, porém com índice diferente. Agora o índice é 12. Próximo passo, resolver o que está debaixo do telhadinho. Isso quer dizer que o telhadinho e o índice 12, eu vou repetir, né? Quanto é 3 à quarta potência, gente? 81, beleza? Repito o telhadinho, repito o 12 de índice. Quanto é 5 ao cubo? 125, belezinha? E agora aqui, mesma coisa, repito, telhadinho, índice 12. Quanto é 7 ao quadrado? 49. Ok? Pronto, pessoal. Agora eu consigo facilmente visualizar quem é maior. Por quê? Porque eu igualei os índices. Agora eu vou olhar para dentro, para olhar o meu radicando e dizer quem é o menor. Porque em ordem crescente é do menor para o maior. Quem é o menor? É o 81, 125 ou 49? O menor é o 49. Então, gente, essa expressão aqui é menor. Então, eu vou escrever ela primeiro. Ó. 6 to a sétima. Ele é o menor. E depois dele vem quem? O 81, né? Então, essa expressão aqui vem em segundo. Ó. Tchan. Raiz aqui de índice 3. E lá como radicando 3. E o maior de todos é o com índice 4. E o radicando 5. Gente, ó, olha só o que aconteceu. A gente se confunde. A gente acha que por aqui em cima tem um 6. A gente, não, esse aqui é o maior, porque lá em cima tem um 6. Nananina não. Tira o cavalinho da chuva. Viu? Você tem que igualar os índices para poder saber quem é maior, viu, gente? Nunca caia nessa ilusão de achar que o maior índice é o maior número. Pelo contrário, quando você tem o mesmo radicando, o menor índice é que é o maior número, viu? Tem que ter esse cuidado. Beleza? Pronto, muito tranquilo. Professor, isso quer dizer que o 3, raiz quadrada de 3, é a mesma coisa que aqui, raiz 12 de 81, tem o mesmo valor? Se eu pegar a calculadora científica e fizer essa conta, vai dar certo? Vai. Tem o mesmo valor. Vai dar super certo. É assim que funciona. Tanto para esse exemplo aqui, como para os demais. Sempre vai dar o mesmo valorzinho. Belezinha, belezinha, belezinha? Gente, ó, agora essa próxima propriedade, ó, você tem que ter muita atenção,
porque é a que a negada mais se confunde. É a 5, né? Deixa eu ver aqui. Essa foi a 4. Agora essa é a 5. Gente, essa daqui a negada faz se confundir. Ó. Preste atenção. Nunca mais erre radical depois dessa explicação. Pelo amor de Deus. Tenho aqui índice M. E aqui dentro, gente, olha só o que eu tenho. Ó. Outro radical de índice N. E aqui dentro eu tenho o meu radicando, que eu estou chamando ele toda a vida de A. Pessoal, quando isso acontece, a gente chama de potência de potência, ou raiz quadrada da raiz quadrada, ou raiz enésima da raiz enésima. Isso daqui, gente, nada mais você vai multiplicar os índices. Você multiplica. É apenas isso que você vai fazer. Ou seja, eu tenho aqui, vou pegar o M e vou multiplicar por N, e o meu radicando se mantém. Apenas multiplica. Mas, professor, você disse que muita gente se confunde. Por que, se é uma coisa tão simples? Vamos lá, eu vou dar o exemplo 3, para você ver onde é que a negada se confunde. Ó. O exemplo 1, vou fazer aqui bem tranquilo. Deixa eu botar aqui mais para baixo, né, para não ficar junto. Ó, o exemplo 1, eu vou colocar assim, ó. Tan de 16. Tranquilo? O exemplo 2, vou colocar assim. Tan 3, tan 2 de 10. Tranquilo? E a que a negada se confunde, eu vou colocar assim, ó. Presta atenção, ó. Olha só que coisa linda que eu tirei de um concurso da vida. Tan, bem grandão. 2 para fora, tá vendo? E aqui, ó, tan. 3. Ixi, que 3 feio, meu Deus. 3. Agora sim. De 16. E aqui embaixo, gente, tan. Cúbica. 2 fora. Tchuc. E 8. Pronto, tá aí. Esse exemplozinho aqui que a negada confunde. Por quê? Porque tem 2 aqui para fora. Esse 2 aqui, gente, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Olha esse 2 aqui, ó. Vamos começar aqui no exemplo 1. Professor, aqui é 2 e aqui é 2. 2 vezes 2, 4. Muito bem. 4 de índice. Radicando 16. E nós já vimos que isso aqui dá igual a 2, né? Raiz quarta de 16 é 2. Tranquilo. Professor, 3 vezes 2, 6. Muito bem. 3 vezes 2, 6. Radicando, você conserva. Aqui vai dar um número quebradinho, né? Irracional. Então, deixa assim, gente. Pronto, belezinha. Agora a malvada, que é o exemplo 3. Gente, preste atenção que muita gente se confunde. Esse 2 aqui, ó, impede que você pegue o 2 de índice e multiplique pelo 3. Eu não posso deixar o 2 aqui solto e pegar o 2 e multiplicar pelo 3. Não posso fazer isso. Por quê, professor? Ó, antes de falar sobre isso, vamos relembrar uma propriedade da aula passada. Eu vou pegar essa expressãozinha e vou repetir bem aqui embaixo. Presta atenção. 2 raiz cúbica de 16. Gente, quando é que um número ele sai para fora do telhadinho? Quando o expoente dele é igual ao índice. Como assim? Ó, o Arthur, menino. Bem-vindo, Arthur. Deixa eu ver aqui quem foi que comentou. Não entendi, tio. Opa, meu Deus do céu. E agora? Eu volto, é? Como é? Me diga aí que foi que você não entendeu, que eu volto. Tranquilo, viu, gente? Eu volto tudo. Inclusive, no próximo semestre eu vou resumir isso aqui de novo. Eu vou tocar de novo no mesmo assunto, tá? Tanto potência como radical. Só que eu vou fazer alguns exemplos mais práticos. Gente, ó, vamos relembrar quando é que sai do telhadinho. Quando sai do telhadinho, gente, é porque aconteceu o seguinte. Ó, vou fazer aqui um telhado bem grandão. Esse 2 que está fora, lá dentro do telhadinho, ele tinha um expoente igual ao índice.
Como aqui é um 3 de índice, automaticamente esse 2, o expoente era 3. E ele estava multiplicando quem estava dentro, que era o 16. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que quando esse 3 anulou com esse 3, o 2 foi para fora. Então, na verdade ficou assim, ó, 2 raiz cúbica de 16. Tá entendendo? Foi isso que aconteceu. Ou seja, para mim poder fazer essa operação, eu tenho que colocar o 2 dentro do telhadinho. Eu tenho que fazer isso. Mesma coisa com esse 2, ó. Como ele saiu para fora e está multiplicando aqui o radical, eu tenho que fazer o processo inverso, tenho que colocar ele para dentro. Porém, ele vai nesse formato. 2 ao cubo no exemplo do numerador e 2 ao quadrado no exemplo do denominador. Deixa eu colocar lá em cima para você prestar bem atenção. Ó, aí, mais para cá. Pronto. De vermelho. Gente, ó, vou passar a tração aqui do meio bem grande. Vou colocar esse radicando maior bem grandão e vou colocar o 2 dentro, mas preste atenção que eu vou fazer. O 2 dentro, ele tem que ir com índice igual com o que está fora. O índice aqui não é 3, então o 2 vai com o expoente 3. Entendeu, né? E o 16, eu simplesmente conservo. Mesma coisa embaixo. Aqui o índice de fora é 3, porém eu tenho que colocar o 2 dentro da casinha. O que é que eu vou fazer? Aqui não é ao quadrado, então lá para dentro ele vai 2 ao quadrado, vezes 8. É isso que eu tenho que fazer. Tranquilo? Agora sim, gente, agora eu multiplico os expoentes. Sempre lembrando que quando não aparece é um 2. Tranquilo? Então eu vou transportar esse rapazinho para cá. Vou passar o tracinho do meio, vou colocar o radical grandão e 2 vezes 3 é 6. Tranquilo? 2 ao cubo é 8. E o 16 eu repito. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Tchan. 3 vezes 2, não esquece que é 6. 2 ao quadrado, 4. E o 8 eu repito. Professor, posso multiplicar 8 vezes 16? Posso, mas eu não vou fazer isso agora. Por que não, professor? Lembra daquela propriedade? Olha só. Índice igual no numerador, índice igual no denominador. O que é que eu faço? Coloco todo mundo debaixo do mesmo radical. Resista à tentação de cortar, ó. Tem gente que faz aqui, ó. Corta, corta. Só sobrou isso aqui. Não, gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Você tem que colocar todo mundo debaixo do mesmo radical. Tranquilo? Agora sim, ó. Passo o meu tracinho. 8 vezes 16, 4 vezes 8. Agora, gente, eu simplifico. Eu posso cortar esse 8 com esse 8. Olha essa coisa linda. O que foi que sobrou? 16 sobre 4. Exatamente. Vou colocar aqui o meu 6 e 16 sobre 4. Isso daqui vai dar 4, né, gente? Né? É 4. Então, ficou raiz sexta de 4. Professor, o 4 é 2 ao quadrado. Ainda posso simplificar ainda mais, ó. 2 ao quadrado. Ou seja, esse 6 eu posso simplificar com esse 2. Posso dividir ambos por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Coloco meu radical. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, eles somem. Fica só o 2. Olha aí, gente. Uma expressão do tamanho do mundo. Tá aqui ela, ó. Do tamanho do Paracuru. Se transformou nisso daqui, ó. É, mas é fácil, mano. É fácil, macho. Só pra você prestar atenção, mano.